Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui e que nesses instantes possa o amor de Jesus envolver a cada um de nós, renovando as nossas mentes, os nossos corações, a nossa esperança e a nossa fé. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da caridade. E para iniciarmos, nós vamos lembrar de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E lá nós encontramos a seguinte indagação: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal reconhecer aquele que permanece no bom caminho? E a resposta que a espiritualidade nos traz é: pelos princípios de caridade que eles professarão e praticarão, pelo número de aflições a quem eles terão levado consolações, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. O que essa passagem do Evangelho nos quer dizer? Que o objetivo maior daquele que se diz espírita, daquele que se diz cristão, é a prática da caridade. Porque a doutrina espírita, ela possui 3 aspectos: o filosófico, o científico e o religioso. E o aspecto religioso da doutrina está todo baseado no Evangelho de Jesus, na moral cristã. Por isso, nós dizemos que o espírita é, antes de tudo, um cristão. E se o objetivo maior do espírita é a prática da caridade, será que Jesus diz a mesma coisa a nós em seus ensinamentos? Então vamos lembrar alguns. Jesus nos diz assim: fora da caridade não há salvação. A fé sem obras é morta. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, assim como uma árvore má não pode dar bom fruto. E ele ainda nos diz que procurareis os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Então, o que Jesus nos disse confirma aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz nesta passagem. E aí nós paramos um minuto e nos perguntamos assim: e nós? Estamos sendo verdadeiros espíritas ou verdadeiros cristãos? Nós estamos praticando a caridade em nosso dia a dia? E antes mesmo da resposta, muitos podem dizer assim: mas eu não tenho tempo nem para os meus afazeres, preciso de pessoas para me auxiliar nos serviços domésticos, ou no meu trabalho, ou no cuidado da casa, dos filhos. Como eu vou ter tempo para praticar a caridade? Outros ainda podem dizer assim: mas eu não tenho nem o recurso material para mim e para minha família, como eu vou dispor de alguma coisa para dividir com o outro? E ainda podem surgir outras indagações do tipo: mas eu não dou conta nem dos meus problemas, como eu vou poder ajudar o meu próximo que está com problema? Essas indagações, elas surgem em nossas mentes porque muitas vezes nós temos um conceito incompleto ou distorcido do que seja caridade. Então vamos estudar um pouquinho a caridade para vermos se das muitas formas que ela pode ser feita, nós não encontramos alguma maneira de colocá-la em prática em nossas vidas. O que é caridade? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro significado da palavra caridade
como entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade é amor em ação, benevolência, compaixão. E no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, nós encontramos ali as três formas de praticarmos a caridade. Nós podemos praticar a caridade através das palavras, dos pensamentos e das atitudes. Vamos exemplificar? Fica mais fácil do que nós ficarmos com conceitos teóricos. Como podemos fazer a caridade através das palavras? Quando nós falamos uma palavra de ânimo, de encorajamento para aquele irmão que encontra-se desiludido da vida, para aquele irmão que encontra-se perdido, nervoso, angustiado. Uma palavra acalmando-lhe o ânimo. Quando também nós elogiamos sinceramente aquelas pessoas que possuem qualidades que nos tocam o coração. Um elogio sincero, o reconhecimento de uma qualidade é uma forma de caridade. Por quê? Porque é a manifestação de amor. Muitas vezes nós convivemos com os nossos pais, com os nossos irmãos, nossos amigos, que nós gostamos tanto. E nós não somos capazes de dizer a eles o quanto eles são importantes em nossas vidas. Nós achamos que, ele já deve saber, para que eu vou ficar falando? Não, por que nós não manifestamos o nosso amor? Nós também podemos fazer a caridade através das palavras quando nós precisamos, algumas vezes, corrigir as atitudes alheias, seja do nosso filho, seja de um subordinado nosso, seja de qualquer outra pessoa do nosso convívio. Dizendo com bondade, respeitando ali o nosso próximo, que nada mais é do que o nosso irmão, porque se todos somos filhos de um mesmo pai, significa que todos somos irmãos. E ao invés de chegarmos e já irmos criticando asperamente a pessoa que está com uma atitude equivocada ou que pode levá-la a um prejuízo maior, ao invés de já chegarmos aos gritos, dizendo, mas você não tem jeito mesmo, eu não sei mais o que eu vou fazer com você, e coisas desse tipo, por que nós não chegamos a essa pessoa e chamamos e falamos assim, senta aqui, vamos conversar um pouco, está tudo bem com você? Porque muitas vezes pode ser que aquelas atitudes equivocadas sejam o reflexo de uma confusão mental, de problemas que a pessoa esteja passando. Vamos falar com bondade. Nós podemos ser firmes, mas não precisamos ser mal educados. Nós também podemos fazer a caridade através de palavras quando nós nos mantemos em silêncio. Mas como assim? Parece que está meio contraditório. Muitas vezes, quem daqui já não presenciou aquelas rodinhas onde as pessoas estão falando, chacoteando, zombando de uma outra pessoa? Isso nós encontramos em festas, no nosso local de trabalho, em reuniões. Se nós não tivermos condição de chegar naquela rodinha e pedirmos para que aquilo se cesse, porque muitas vezes nós não temos condições, que nós não participemos daquilo. O nosso silêncio e a nossa postura de não participar daquela fofoca, daquela zombaria, já mostra que nós não somos adeptos àquela atitude. É uma forma de caridade também, esse tipo de silêncio.
E a caridade através do pensamento. A primeira forma de caridade através do pensamento, nós podemos citar a oração. A oração é o quê? É a nossa ligação com Deus. É um momento em que nós podemos agradecer, pedir, louvar. Nós podemos fazer a oração para nós, fazer a oração pelo outro. E quando nós oramos com fé, nós fazemos a nossa prece com o sentimento de sinceridade, acreditando em Deus, na providência divina, na espiritualidade, para nós e para alguém, nós estamos emitindo vibrações positivas. E essas vibrações positivas, se endereçadas ao outro, vão fortalecê-lo, vão ajudá-lo na sua dificuldade. Quantos relatos nos livros espíritas de irmãos que passaram para o outro plano e relataram como foi importante a prece que amigos, parentes fizeram por eles no momento da sua transição. Nós também podemos fazer a caridade através do pensamento, trocando o pensamento negativo pelo positivo, assim que o pensamento ruim surge em nós. Por exemplo, se nós chegamos do nosso trabalho, cansados, exaustos, nervosos com as situações ocorridas ali, e aí nós pensamos assim, eu acho é que eu vou começar toda semana a jogar nos jogos esportivos e ganhar, porque esse negócio de trabalhar não está com nada. Que coisa, como é desgastante. E aí nós começamos mentalmente a reclamarmos daquela situação. E quando nós não chegamos para o companheiro, para o pai, para a mãe, para o filho, e não reclamamos verbalmente mesmo. Mas e se nós mudássemos o nosso pensamento? Ao chegarmos em casa, exaustos, cansados, depois de passarmos pelas nossas contrariedades, nós pensássemos assim: obrigada, meu Deus, porque eu tenho um trabalho, e esse trabalho garante o meu sustento e o sustento da minha família. E quantas pessoas existem que estão desesperadas para ter um emprego. Obrigada, meu Deus, porque essas adversidades do dia a dia me fazem crescer, me fazem evoluir, me fazem ser uma pessoa melhor. E assim, nós podemos fazer isso em todos os momentos em que nós somos deparados com situações inesperadas, com situações difíceis. Procuremos trocar. Procuremos ver o lado bom das coisas. E sempre existe um lado bom. A caridade através das atitudes. Essa é até difícil exemplificar, porque pode ser feita de 1001 maneiras. Pode ser feita através da esmola que damos, do alimento que repartimos como nosso irmão, da roupa que não nos serve mais, ou aquela que nos serve, mas nós achamos que já temos demais e sentimos a necessidade de compartilhar. Nós podemos fazer a caridade através de atitudes, doando um pouquinho de nós, um pouquinho do nosso tempo, do nosso ouvido, da nossa atenção, do nosso carinho, com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente no nosso lar, dentro da nossa casa. Quando nós nos dedicamos a um trabalho voluntário, quando nós respeitamos o planeta, não jogando lixo na rua, economizando a água, sendo cidadãos corretos, honestos, contribuindo com os nossos impostos. Enfim, existem 1000 formas. E ainda, vocês pensam que acabaram? Existem
alguns tipos de caridade que, nesse mesmo capítulo 13, o Evangelho nos diz, que é a caridade material, que é quando nós doamos algo de material do nosso recurso ao nosso próximo, e a caridade moral. Mas espera aí, que caridade moral é essa? O que é isso? Eu nunca ouvi dizer. O Evangelho nos diz que a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que nós menos fazemos aqui na Terra. Como nós não temos paciência, como o defeito alheio nos incomoda. Só que nós não podemos esquecer que nós também temos defeitos e que o nosso defeito também incomoda, provavelmente, a muitas pessoas. E o Evangelho nos traz alguns exemplos, dizendo assim, é se calar quando o mais tolo tem a palavra. É não ouvir a palavra de zombaria que escapa da boca daquele que está acostumado a escarnecer. É não enxergar o olhar de desdém daquele que se acha superior a nós. Resumindo, o Evangelho nos diz assim, é não anotar o defeito de outrem. Ai, gente do céu, essa parte é difícil, né? Porque o que a gente mais vê é o defeito do outro. Como diz Jesus, vedes o argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave no vosso. E o argueiro é uma coisa pequenininha, uma palhinha, e a trave já é uma viga de madeira. Mas nós precisamos ter alguns cuidados em relação a essa anotação do Evangelho. Por quê? Não anotar o defeito do outro não significa que nós não possamos enxergar que uma pessoa esteja mal intencionada e possa prejudicar outra. Nós podemos sim. E se nós soubermos que uma pessoa está para praticar algum golpe contra alguém, está para assaltar uma casa, se nós tivermos condição de segurança, não vamos virar nenhum super-herói ali tentando impedir, mas se nós tivermos condições de segurança para avisar o dono, avisar um policial, é o nosso dever impedir o mal. Mas esse não anotar os defeitos dos outros é nós evitarmos o quê? Aquela futilidade da maledicência, de espalharmos o defeito alheio pelo simples prazer de espalhar. Quando nós descobrimos alguma coisa de alguém, que já dá até aquela coceirinha na língua e nós já ligamos para o nosso melhor amigo, melhor amiga, para o pai, para a mãe, e falamos, você não sabe o que eu descobri do fulano, ele separou, e nossa, e foi a maior confusão, e isso e aquilo. Para quê? O que aquilo vai acrescentar na nossa vida? E quando nós temos aquela pessoa que não é muito chegada nossa. Não vamos falar inimigo, né? Porque nós que somos espíritas, não podemos ter inimigo. Nós temos que olhar todos como irmãos. Mas aquela pessoa que nos prejudicou, aquela pessoa pela qual nós não nutrimos tanta afeição, quando nós descobrimos alguma coisa dela, ou quando nós entramos em contato com alguém e sabemos do seu defeito, nós já, a primeira coisa que fazemos, o que é? Tentar denegrir a imagem dela. É difícil, mas nós conseguimos. Vamos deixar para lá. O tempo mostra quem são as pessoas. Não precisamos provar nada a ninguém. Cuidemos das nossas vidas, do que estamos fazendo do nosso tempo, do nosso conhecimento do Evangelho, dessa oportunidade preciosa de estarmos aqui reencarnados, de cada dia que nós ganhamos, em que nós podemos aprender, trabalhar, ser humildes, nos melhorarmos. E ainda nós podemos
praticar a caridade para com os outros, dessas formas todas que nós acabamos de dizer, e também podemos praticar a caridade para consigo mesmo. Mas como assim? Eu posso fazer o bem para mim mesmo? Sim, nós podemos. Quando? Quando nós seguimos um tratamento médico, quando nós praticamos os exercícios físicos, quando nós evitamos tudo aquilo que prejudica o nosso corpo. Ah, eu gosto muito de chocolate, mas toda vez que eu como chocolate, ataca meu fígado, me dá dor de cabeça. Então, para que eu vou comer? Se eu evito isso, eu estou fazendo bem para mim mesmo, porque eu vou deixar de passar mal. Quando nós também evitamos o quê? Isso que acabamos de dizer, a fofoca, a maledicência, quando nós evitamos guardar a mágoa, quando nós evitamos o comodismo, a revolta, nós estamos nos ajudando, ajudando ao nosso progresso. E aí? E agora? Depois de termos visto todas essas formas de caridade, será que nós não conseguimos apenas uma maneira de praticá-la? Porque eu costumo dizer que nós somos viajores e estamos de passagem aqui da Terra. A Terra seria como uma hospedaria precária. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E como viajores que somos, o que nós trazemos? Uma mala. Uma mala onde nós colocamos as nossas atitudes, a nossa bagagem. E como está a nossa mala? Está cheia de boas atitudes? Está resplandecente de luz? Ou ela está meio feinha, ou meio vazia? E muitos podem falar assim, mas vamos deixar para a próxima encarnação? Porque dessa daqui não tem mais jeito, não dá mais para colocar nada na mala, mas dá sim. Sempre é tempo de começar, de recomeçar, de se transformar. Tem tanta maneira da gente ajudar as pessoas e a nós mesmos, existe tanto trabalho a ser feito. Se nós pensarmos assim, que um ano tem 365 dias, se nós fizermos uma boa ação por dia, num ano já são 365 boas ações na nossa mala. E ainda pode acontecer de, no mesmo dia, nós conseguirmos praticar mais de uma boa ação. É só nós querermos, é só nós termos boa vontade. Eu vou contar um exemplo rapidinho, porque eu não quero ultrapassar o tempo, mas quer ver um lugar onde nós podemos praticar os 3 tipos de caridade, que todo mundo, na hora que eu comento, se assusta ou não gosta. É quando nós vamos a um velório, a um enterro. Mas como assim? Primeiro, quando nós chegamos a um lugar desses, nós podemos nos postar com atitude o quê? De respeito. Respeito por aquela pessoa que desencarnou, respeito para com seus familiares, não nos esquecendo que um dia estaremos naquela situação. Nós também podemos o quê? Falar uma palavra de apoio, de consolo aos familiares. E se muitos disserem assim, mas pelo amor de Deus, não me fala isso, porque eu me atrapalho toda com palavras, eu não consigo falar nada. Mas, muitas vezes, um abraço do coração é tudo que aquela pessoa precisa. Então, é uma atitude de carinho. E nós ainda podemos praticar a caridade através do pensamento, fazendo uma oração para aquela pessoa que está nessa transição, fazendo uma oração para os seus parentes, fazendo uma oração para que a espiritualidade mantenha o ambiente em equilíbrio, nos portando também com uma atitude de respeito, evitando participar daquelas rodinhas de fofocas e de piadas, nos mantendo em silêncio.
Só aí já são 3 boas ações se nós conseguirmos. Mas, agora que nós descobrimos que a caridade é possível para todos, que não é necessário recurso material, que basta apenas um pouquinho da nossa boa vontade, nós precisamos fazer algumas observações quanto à prática da caridade. A primeira coisa que nós podemos ressaltar é a humildade. Não é porque nós nos engajamos num trabalho voluntário, que nós nos dispomos de algum valor para doar a uma pessoa mais necessitada, etc., que nós vamos nos sentir melhores do que os outros, dizendo assim, eu sou uma pessoa tão boa, nossa, eu dou não sei quanto por mês lá para as criancinhas, eu ajudo no centro, tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Vamos lembrar de Jesus, quando o jovem rico chega até ele e diz assim, bom mestre, porque ele queria perguntar a Jesus o que era preciso para entrar no reino dos céus. E Jesus, naquele instante, já o interrompe e diz assim, por que me chamas bom? Bom somente é Deus. Quer dizer, se Jesus, o ser mais perfeito que passou pela terra, diz que bom somente é Deus, o que ele está nos ensinando? A humildade, a discrição. As pessoas podem saber das nossas boas atitudes. Se elas descobrirem, muitas vezes é até um estímulo para que elas também o façam. Mas nós não precisamos ficar estampando aos 4 ventos, colocando nas redes sociais, divulgando a todos. O próprio capítulo do Evangelho nos diz, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Vamos manter a discrição. Essa outra observação também é muito importante, dar com liberdade. Quer dizer, fazer o bem, mas não exigir certificados de gratidão da pessoa que recebe. Não exigir que a pessoa que recebe o nosso auxílio passe a ter a mesma religião que nós, passe a pensar como nós, passe a fazer as coisas que nós achamos que são certas. Se nós ajudarmos alguém, vamos ajudar porque a nossa consciência de cristãos nos pede para que auxiliemos. Se ela for grata, bem. Se ela não for grata, nós cumprimos com o nosso dever. Não esperemos a recompensa. Dar com liberdade, por quê? O bem que nós fazemos nunca é perdido. Se essa pessoa não reconhece hoje, ela pode reconhecer amanhã, ela pode reconhecer em outra vida. Mas o que isso nos importa? O que importa é que nós fizemos o que a nossa consciência mandou. E Chico nos diz, através do Espírito de Emmanuel, que o bem que fazemos em qualquer lugar é o nosso advogado em toda parte. E receber com gratidão? Primeiro, nós precisamos o quê? Ser humildes. Porque quando nós estamos na posição de receber, muitas vezes nós precisamos do auxílio material, do auxílio moral, do conselho, estamos fragilizados. E vamos ser gratos porque aquela pessoa que nos auxilia é o quê? Um enviado da providência divina para nos trazer aquele auxílio, porque Deus auxilia as criaturas através de outras criaturas. E, por fim, devemos lembrar do que o apóstolo Paulo nos diz na primeira epístola aos Coríntios. Ele nos traz uma das mais belas definições de caridade. É uma epístola longa, vamos falar alguns trechinhos. E ele diz assim, e ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu seria como o bronze sonante e o símbolo retumbante.
E mais para frente ele diz: e se eu distribuísse meus bens para alimentar os pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O que ele quis dizer? Que em toda boa ação que eu vou fazer, eu preciso colocar o quê? Amor. A boa ação mais o amor, o sentimento de servir, é que se torna caridade. Senão, ela é uma simples boa ação. Já é um começo, mas nós devemos nutri-la com amor. E ele diz que a caridade é doce, é benfazeja, não se enche de orgulho, não se melindra, não se irrita com nada. E ele continua dizendo que permanecem essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas a mais excelente é a caridade. Que nós possamos, então, colocar a caridade como um hábito salutar em nossas vidas. Nós vemos que é possível que nós possamos, em sinal de agradecimento por tudo que já recebemos, mudarmos a nossa postura de receber, porque muitas vezes nós queremos sempre receber, mas passemos a ser doadores de amor, doadores de carinho, de compaixão, de compreensão para todos aqueles que estão à nossa volta. Aí nós perceberemos como que a nossa vida começa a mudar. E para encerrarmos, em matéria de caridade, importante lembrar que para praticá-la não tem idade. Se você não sabe por onde começar, inicie no próprio lar. Se falta você o tempo, pratique a caridade através do pensamento. Se falta você o recurso material, você pode praticar ainda a caridade moral. Porque a caridade é paciente, é benevolente, deixa todos contentes. A caridade é oração, é perdão e traz paz ao coração. A caridade de um grupo de pessoas ou a sós é a presença de Deus que existe em nós. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.